Você acha que o Trump vai cooperar na transição pacífica do poder, que é uma tradição democrática do país? Você acha que ele vai participar de todo o rito? Já tem cooperado desde o início. Se ele vai fazer igual o meu avô e não vai passar a faixa, né? Que não tem passar a faixa, se ele não vai na cerimônia de posse, eu não sei. Ele tem elementos para julgar e para dizer com certeza de que houve fraude, e o pessoal fala só de fraude, mas não é só fraude, né? Teve uma questão de ilegitimidade do processo, gente votando que não poderia ter votado, regras na eleição, falta de transparência, que não são fraudes por si só, mas que são ilegalidades ou inconstitucionalidades no processo de votação. E essas são indiscutíveis hoje em dia. Essas ilegalidades são praticamente indiscutíveis. Em relação à questão da fraude, eu acho que você tem um problema nos Estados Unidos, que são... Antigamente, teve uma pesquisa do Quinnipiac que diz que 77% dos eleitores do Trump acham que houve fraude. Você tem 35% dos eleitores americanos nessa pesquisa do Quinnipiac dizendo que houve fraude na eleição americana. Uma outra pesquisa, e aí para deixar o Sam feliz, já que hoje o Sam está num dia mais duro aí, eu vou citar aqui uma pesquisa da The Economist com o YouGov, que diz que 88% dos eleitores do Trump acham que houve fraude. E saiu uma outra pesquisa do Rasmussen dizendo que 93%, ou seja, praticamente todos os eleitores do Trump, acham que houve fraude. Então você tem uma banda aí oscilando entre 77% e 93% de acordo com as pesquisas. E dos eleitores globais dos Estados Unidos, você tem de 34% na pesquisa do Quinnipiac a 48% na pesquisa do Rasmussen, ou seja, metade do país acha que houve fraude, que portanto, o Joe Biden foi eleito de forma ilegítima. E qual é a minha briga com essa história? A minha briga é que você tem a imprensa tratando isso como se fosse todo mundo louco, todo mundo vivendo uma teoria da conspiração. Quando você hoje, eu nunca fiz afirmação categórica, sempre fui cuidadoso em relação a isso, em dizer que houve fraude. Eu sempre digo que há vários indícios de fraude, e eles são muito robustos. São muito robustos, não dá para ignorar. Então essa história que a grande mídia faz, e aí por isso, Sam, que eu digo que a The Economist faz parte da grande mídia de esquerda, grande mídia que está cada vez mais desacreditada. A gente pode falar de uma pesquisa do Gallup sobre confiança na mídia, que saiu essa semana, que está no chão. A grande mídia finge que isso não é sequer um assunto, que é uma maluquice de meia dúzia que estão com a teoria da conspiração. E não é. Da mesma forma que não dá para você dizer categoricamente que houve fraude, é irresponsável do ponto de vista jornalístico você fingir que não tem nenhum indício, fingir que não tem nada para ser visto aqui e simplesmente não abordar o assunto. E é por isso que eu digo que o jornalismo profissional morreu, o jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda, e não sou só eu que acho, não. A maior parte dos americanos já acham isso, e isso ficou claro na pesquisa Gallup, que foi divulgada essa semana. Eu posso detalhar um pouco a pesquisa se vocês quiserem, mas em suma é isso.